Se tem uma história oficial que o Brasil não consegue engolir, é a da morte de Paulo César Farias, o tesoureiro de campanha e braço direito do ex-presidente Fernando Collor de Mello. E a da morte de Suzana Marcolino, a namorada de PC. O inquérito policial diz que Suzana matou PC e depois se suicidou. Você acredita nessa história? 3 anos depois, a morte de Suzana e de PC volta a mobilizar o Brasil. Linha Direta começa a mostrar agora uma investigação que teve início em fevereiro deste ano, há quase 4 meses. Percorremos 5 estados atrás de pistas. Ouvimos 5 peritos que contestam a história oficial. Não há nenhum elemento convincente, nenhum elemento técnico, científico, que nos permita afirmar que ela matou PC. Tudo no Brasil não se faz é respeitar o local de crime. O local de crime tem que ser isolado. A gente só pode examinar o local do crime se ele tiver com preservação total. Porque tudo que está ali vai ser relacionado ao crime. A diferença marcante é essa aí. Não foi ao mesmo tempo, não foi com 1 hora de diferença, nem 2, nem 3, foi muito mais. Mostramos as contradições e as falhas ao perito oficial, o médico legista Fortunato Badam Palhares, que reconhece. Então o que nós precisamos? Demonstrar que realmente Suzana tinha 1,67 m e não 1,57 m. E, infelizmente, nós esquecemos de anotar isso no nosso laudo. Linha Direta começa a desmontar a história oficial. Vamos apresentar as contradições da investigação das mortes, apontar as falhas e demonstrar as evidências de que uma terceira pessoa poderia ter entrado no quarto e ser o verdadeiro assassino. Você gostaria de entrar nesse quarto comigo? Foi um assassinato? Ou foi um assassinato seguido de suicídio? Ou teria sido uma queima de arquivo? No início deste ano, a equipe de Linha Direta começou a investigar o caso PC. Nós recebemos um telefonema que nos avisava de que novas pistas surgiriam. Nossa dúvida era, e continua sendo a mesma de milhões de brasileiros: como morreram Paulo César Farias e Suzana Marcolino? O que teria acontecido neste quarto, na praia de Guaxum, no litoral de Maceió? Porque em menos de 4 horas, as autoridades de Alagoas já tinham a resposta. Eu estou convencido que foi um crime passional. Pela cena do crime, pelo que foi constatado até agora, pela Polícia Técnica, pelo Instituto Médico Legal, e pela experiência policial também, eu não tenho dúvida nenhuma o que aconteceu foi um assassinato seguido de um suicídio. 3 dias depois, o cenário do crime começaria a ser desmontado. Autorizado pela polícia de Alagoas, e até hoje ninguém sabe explicar por que a polícia autorizou. A família de PC queimou o colchão e as roupas que cobriam a cama onde ele e a namorada foram encontrados. Vestígios de sangue, um fio de cabelo, pedaços de tecido, são rastros que poderiam, numa análise de laboratório, mudar a história, foram eliminados. Na cena do crime, um novo personagem, o médico legista Fortunato Badam Palhares, professor da Universidade de Campinas. Ele seria o responsável por avaliar ou contestar o laudo da polícia alagoana. A técnica, a boa técnica, manda que você preserve todo o material para uma eventual contraprova, como nós fizemos com todo o material que nós colhemos, né? Nós guardamos tudo para contraprova e é uma técnica, tá? Mas o grande problema é o momento que o perito viveu, né? O momento em que esta situação toda aconteceu. Perguntaram para ele, pode queimar? Aquilo estava insuportável, um cheiro nauseabundo e tal. Ele simplesmente entendeu que todo o material que já tinha sido documentado,
né? Portanto, ele podia apresentar todas as fotos, todos os exames. Ele entendeu que poderia, é uma questão pessoal do perito. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se o material tivesse sido preservado, o que o senhor faria com ele? Nós íamos colher material aí para poder fazer, avaliar, por exemplo, se todas as manchas realmente eram sangue dela. Se existia algum outro tipo de mancha que não fosse nem dele nem dela. É isso que teria sido feito. Teria avaliado se existe se existia algum outro componente, mas depois nós voltamos... Outro componente como, por exemplo? Como, por exemplo, provas residográficas eventuais, enfim... Tipo pelo... Qualquer coisa que pudesse estar presente. O Dr. Badam Palhares concordou em fazer um laudo sobre a morte dos dois. O documento confirmava exatamente o que havia sido dito pela perícia e pela polícia de Alagoas. Apesar das principais provas do cenário do crime terem sido destruídas pelo fogo. A nossa conclusão é que Suzana matou o PC e se suicidou. Não há possibilidade, pelos elementos levantados, de existir uma terceira pessoa envolvida nesse caso. Nós temos hoje, como de resto, dois caminhos, né? Ou o arquivamento, que é como os autos nos chegaram, tá? Os autos já nos chegaram com todos os indícios levando a um pedido de arquivamento do Ministério Público. Só que qualquer que seja a medida ou a posição que eu tome, ela será, eu tenho consciência disso, extremamente contestada por uma parte. Chegaram a audácia de uma das ligações ser feita para mim numa reunião com toda a cúpula da segurança do Estado, em plena reunião, dizendo que não fosse à frente, que arquivasse, que era o melhor que eu tinha que fazer, senão me mataria. O que eu tenho hoje é a versão do suicídio, do homicídio com suicídio, né? Esta versão implica, juridicamente, em arquivamento. Dois mortos, muitas versões e um mistério. Afinal, em que circunstâncias realmente Paulo César e Suzana Marcolino morreram? Um novo laudo, este aqui, assinado por 4 dos mais competentes peritos brasileiros, foi entregue à justiça. Ele desmente tudo, absolutamente tudo, o que contava a história oficial. Mas a nossa conclusão é de que não há nenhum elemento convincente, nenhum elemento técnico, científico, que nos permita afirmar que ela matou PC. Segundo, não há nenhum elemento técnico-científico de peso capaz de nele, ou no conjunto desses elementos, se afirmar que ela suicidou-se. Terceiro, o estudo residográfico das mãos de Suzana não ajuda em nada, porque só foi confundir a nossa perícia. E quarto, há indícios, como eu já falei, de distância de tiro, de trajetória de tiro, de posição em que ela foi alvejada, dos elementos encontrados ou não encontrados nesse estudo residográfico, que nos permite a levantar a hipótese de que houve um duplo assassinato. Às 8 horas da noite daquele sábado, o PC já esperava um dos irmãos para jantar. Augusto Farias chegou com a namorada. 1h30 depois, Suzana reuniu-se ao grupo. Augusto Farias e a namorada ficaram até 1h da manhã. A partir daí... Só às 9 da manhã, 8 horas depois de Augusto Farias despedir-se de PC, é que voltou a ter movimento na casa. A empregada Marise Vieira de Carvalho viu serragem no chão, junto à parede que dava para o quarto de Paulo César Farias. Perto da mesa do café, ela encontrou uma bala de revólver. Por que num crime envolvendo o homem que guardava tantos segredos, a perícia não procurou impressões digitais na louça do jantar, nas louças e talheres preparados para o café da manhã? E na xícara, sim, que estava em cima dessas mesas, foram colhidas impressões digitais
para saber se quem pôs aquela mesa realmente foi o caseiro, foi o segurança, foi o garçom ou foi a caseira? Não, é um detalhe que não havia importância naquele momento. Mas chegamos à conclusão nesse instante que ali podia se pegar a mentira da caseira e ela não pôs café nenhum. Foi o garçom. Não, especulação não, eu não estou especulando. Eu estou fazendo uma pergunta frontal. Doutor Paulo? Doutor Paulo? Doutor Augusto Farias? Doutor Augusto, acho melhor você ouvir pra cá. Tem alguma coisa esquisita acontecendo por aqui. Doutor Augusto mandou arrombar a janela. Isso, vai, ali. Já desceu. Isso. Vai, cuidado pra não se cortar. Aqui, ali. Próximo. Qual seria o caminho mais lógico para o segurança deixar o quarto? Com 10 anos de experiência policial, Reinaldo saiu daqui sem tocar na porta, sem olhar a chave, sem verificar se atrás da porta havia um assassino escondido no corredor, que dá acesso do quarto à sala, onde a mesa do café da manhã estava colocada para Paulo César e Suzana. A única vez que o segurança tocou nesta porta e na porta do quarto foi para dar entrada ao irmão de PC, o deputado Augusto Farias. Secretário?